Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Loucura e obsessão. Antes, porém, de começarmos, fechamos os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Assis, o mentor da caridade, os mentores do canal Onda Espírita, que nos permite estarmos juntos nesse grande aprendizado e conhecimento. Que assim seja. Ah, que gostoso, não é? Nada como receber as boas energias para a gente começar bem. Convite para conhecer o canal. Tem música, tem... Cleide, tem o playlist. Vai lá que você acha todos os vídeos do livro Loucura e Obsessão. E tem muito mais, gente. Já tem música. Venha conhecer, vale a pena. Filantrópico. Tudo que nós recebemos de bônus, vai ser transformado em cestas básicas para ajudar quem precisa, tá certo? Vamos lá? Vídeo de número 6, capítulo 10, Destino e Sexo, parte 2. Terminamos com o Dr. Bezerra de Menezes, conversando com Filomeno, dando as suas explicações, e ele diz o seguinte: nosso Lício, após toda a explicação de Lício, nosso Lício encontra-se catalogado como transexual, que foi conduzido pelo tio ao homossexualismo, com todas as agravantes disso decorrentes e outros componentes, conforme constataremos nas explicações da mentora a que ele recorreu. Observamos, diz ele, neste momento, concluindo as suas pesquisas, como nós já falamos nos vídeos anterior, realizadas em profundo recolhimento espiritual, a entidade, digamos assim, através de Antenor, que é o médium de psicografia, diz o seguinte para o nosso querido Lício: cada criatura é, portanto... desculpe-me. O que antecede essa fala é o seguinte, que a mentora, ela continua a explicação do Dr. Bezerra, ela diz assim: tem razão ao afirmar que tem alma feminina, direta para Lício, encarcerada num corpo masculino. No entanto, não é fruto de um sortilégio divino. Ela quer explicar isso. Sortilégio significa assim, de uma magia, de uma mágica divina. Não, a divindade não tem nada a ver com isso. E ela vai explicar o porquê. Agora sim temos uma introdução, né? Vamos lá. Cada criatura, diz a nossa querida mentora, com todo amor e carinho, é, portanto, responsável pelo rosário das ocorrências do seu caminho evolutivo, como o agricultor que, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear e conforme o trato que lhe dá. É uma verdade. Como diz o italiano, é vero. Continua a nossa querida benfeitora. Viemos de outros tempos. Gente, isso de viermos de outros tempos é uma verdade. São o que as encarnações que vários tempos nós passamos. Espíritos imortais. Isso nós aprendemos, quem quiser aprender um pouquinho mais, vamos lá na codificação kardeciana que explica sobre isso. Encarnamos e desencarnamos. O nosso corpo é educandário, olha que interessante, terrestre, cujo efeitos são transferidos a uma para outra experiência, conforme conhecimentos obtidos. Eu sempre falo de uma mochilinha que a gente traz no perispírito. Nela vem as nossas vivências, nossos conhecimentos, os nossos créditos, os nossos débitos e por aí vai, né? Homem e mulher, as responsabilidades são as mesmas. Ela faz uma ressalva, que eu achei interessante passar para vocês sobre essa ressalva, que apesar de todos os tempos, a mulher sofre muito através deles. Por várias culturas, a mulher ela tem uma dificuldade muito de ter os seus direitos, porque a nossa sociedade ainda ela é enferma diante dessa igualdade. Quando descobrir que uma hora a gente pode vir homem, uma hora a gente pode vir mulher, quem sabe isso melhora, né? Vamos lá. Aí ela diz: a forma seja homem ou mulher é oportunidade para adquirir particulares conquistas de acordo com seus padrões éticos. Resultado positivo na expressão do sexo pode repetir o mesmo gênero. Então, ela está falando sobre, por exemplo, você vem como
mulher ou como homem passa pela sua vida de uma maneira positiva, sabendo usar seu livre-arbítrio, tendo a sua parte moral, vai ser maravilhoso. Então ela diz, ele pode buscar outro gênero para novo aprendizado. Então hoje eu vim homem, amanhã eu quero vir mulher. Hoje eu vim mulher, amanhã eu quero vir homem, né? No momento da mudança, diz a orientadora, pode acontecer que em razão do atavismo, o que é a razão do atavismo? O atavismo, nesse sentido da espiritualidade, ele significa a manifestação de características ou tendências de vidas passadas que pode influenciar a vida atual do indivíduo. Então ela diz, no momento da mudança, em razão do atavismo que eu acabei de explicar, e das continuidades, né? Realizações, pode ocorrer que a estrutura psicológica difere, ou seja, mostra diferente da organização fisiológica. Sem prejuízo ao aprendiz, desde que ele use segurança comportamental e nenhum desvio da libido. Então, desde que haja esse equilíbrio da libido. A libido é onde há aquela sensação da manifestação sexual, a grande atração, a grande química, né? Então, pode acontecer o quê? Que dependendo daquilo que está na sua essência, na sua matriz, lá dentro, no nosso, como diz, no nosso DNA, como foi falado no outro vídeo, nos nossos cromossomos, e dependendo de como nós vamos trazer esse estímulo, e como nós vamos utilizá-lo dentro da nossa libido e do nosso livre-arbítrio, a gente pode trazer os hábitos anteriores à tona e assim a gente acabar se degenerando. Eu falo a gente porque é uma experiência que todos nós podemos passar, né? Aí ela coloca, é uma grande prova, né? Mas se o indivíduo, a partir do prazer continuado, sem responsabilidade, utilizando as funções genésicas, ou seja, toda a parte do seu órgão sexual, partindo para a aberração da luxúria, a sua próxima reencarnação virá sob lesões da alma enferma, porque você já está lesando, que se exteriorizam em disfunções genésicas, aparentando que ser o quê? O que vai acontecer isso? Vai trazer anomalias e doenças no aparelho genital ou na área moral, diante de dolorosos conflitos que maceram o íntimo e de todo o ser físico. É lógico que isso vai afetar psicologicamente e fisicamente a pessoa. E ela diz, seja qual for a ocorrência regularizadora, então não é magia divina. É que quando nós lesamos, por exemplo, quando você come muito e lesa seu estômago, você toma alguma coisa para poder melhorar. E isso às vezes passa por dolorosas aflições, dizendo assim, desconforto estomacal, intestinal e por aí vai. É a mesma coisa. Você toma o remédio para regularizar. Só que esse remédio aqui que ela está falando é o da moral, é a oportunidade da reencarnação e aquilo que você lesou, dependendo de que a maneira que você vai lesar, né, a gravidade, as situações são mais complexas. Então ele diz, seja qual for a ocorrência regularizadora, ela deve ser enfrentada com elevação moral e consciência tranquila, recompondo os atos corretos à paisagem mental e emocional afetada. Então, a gente sabendo do que é certo ou errado, ela deixa a dica aqui. Nós temos condições de escolher o caminho. Aí continua. O tratamento para pessoas com essas marcas fortes, que vem do íntimo, que está toda hora rondando os nossos pensamentos, que está, digamos assim, deixam marcas profundas em nossa alma, ela diz que o tratamento é abstinência. Canalizando-se as forças sexuais para outros labores e aspirações. Então, canalizando, porque a nossa energia sexual é grandiosa. Até na parte mediúnica ela funciona muito bem, porque é uma energia que vai envolver toda a nossa parte vital de poder amparar e ajudar as pessoas. Então, para outras aspirações, canaliza, como nós falamos já nos vídeos anteriores, né? Teve uma pausa, né? Assim, forte.
Lício, aqui o nosso querido Filomeno coloca, ele absorvia e acompanhava assim, assim, sem dificuldade, toda a linha de raciocínio que ali estava sendo apresentado. Ele ficou admirado, Filomeno, da seguinte forma: como foi um choque de realidade tão forte que a própria orientadora ali naquele espiritual disse para Lício, mas ao mesmo tempo o Lício estava tranquilo ouvindo aquilo e refletindo. Então, para o Filomeno não teve assim um rodeio, objetivo. Ela foi objetiva naquilo e tratou aquilo de uma maneira tão natural que ele espantou. Ele ficou de queixo caído. Então é interessante. E aí ele continua, né? A sábia orientadora continuou, diz Filomeno, explicando a ele que as 3 últimas encarnações Lício viveu em experiências femininas, utilizando corpos desse gênero. Na antepenúltima, envolveu-se em uma trama que a paixão insensata fez enlouquecer. Fracassou na busca de liberar-se das consequências danosas, trazendo insegurança, porém, ele queria se desligar da situação, mas não conseguia. Porém, como não conseguia, ele utilizou de toda a sua força que a atração física lhe emprestava para usufruir e malsinar, ou seja, delatar, para fazer aquilo que ele queria, como mulher, não é? Então ele estragou vidas que hoje se enroscam na sua, perturbando-lhe a marcha. Explicando ela, continua. Os efeitos emocionais lhe dilaceraram as fibras sensíveis da aparelhagem espiritual, ou seja, o perispírito, que modelaram um corpo presídio, na qual a forma sofre o tormento da essência e vice-versa. É o que está acontecendo com ele, o que ele explicou, como ele se sente e como aquilo incomoda. Nas 3 oportunidades, a mercê divina, quer dizer, que a divindade deu de oportunidade, lhe concedeu a escolha livre do corpo. Então, como foi dito lá, você pode ver como homem, ou é homem, ou é mulher, mas às vezes, dependendo da sua conduta, você pode repetir o gênero. E ali você está se evoluindo melhor, né? Aí ele coloca oportunidade redentora, que foi usada para lesar, fruir e triunfou com grandes desenvolvimentos negativos. Agora, diz a nossa mentora, a proposta é redenção, é reparo e equilíbrio. Uma grande prova e se não for uma expiação também. A orientadora prossegue, diz Filomeno. O veículo atual é para o progresso e não encarceramento. O livre-arbítrio vai eleger o caminho. Continua ela. Aqueles que padeceram pela arrogância e a insensibilidade retornaram ao seu convívio físico e psíquico. Novamente, ela repete. Os corrompidos e degradados conservam-se ao seu lado. O tio pervertido, diz ela, é-lhe companhia antiga do mesmo grupo de perversão, que não teve resistências morais para vencer os impulsos físicos que estavam no íntimo do ser viciado. Identificou sem compreender a antiga companheira de alucinação. Inspirado por um adversário de ambos, buscando vingança na condição de marido traído e ultrajado. Então, o que aconteceu? O tio era companheiro de Lício quando ele estava como mulher. Então, ali, ele não conseguiu se conter. E como induziu o Lício também. E ali, ele estava presente e envolvendo os dois um espírito vingador de marido traído, no qual os dois comparsas devem ter assim perturbado a vida desse espírito para ali estar. E além de tudo isso,
Lício veio com a consciência de autopunição, conflitos constantes de inquietação permanente, como os sonhos, a situação de desequilíbrio emocional, os envolvimentos que ele tropeçou e não conseguiu nessa vida, né? Ele diz, e outros que, como esse espírito vingador, eles planejam reparação de alto preço. Ou seja, ali está sendo uma conspiração grandiosa. Todo mundo respirou profundamente e a mentora continuou. Esta situação, todavia, existe porque os vínculos com o bem e o mal permanecem conforme as forças dos atos praticados, até que novas ações rompam a geratriz deles por eliminação do seu efeito, fortalecendo as correntes do dever que permanecerão para sempre. Ou, o que ele diz? Que ele está dizendo? Que dependendo da situação, dependendo do comportamental, essas forças vão permanecer, porque não vão repetir-se os mesmos erros. Vão se repetir as mesmas situações, os mesmos desvarios. Só que dessa vez com Lício e com o próprio tio, com certeza, os vingadores estavam planejando, porque devastar a vida dos dois através daquilo que no passado usaram disso para fazer o contrário a eles, né? Aí, aqui é se colocado que o jovem, ele estava comovido. E nesse interim, ele começou a pensar na vida dele. Então, ele coloca que quando ele era criança, ele tinha pesadelos tão grandes que ele acordava com convulsão, assim, aquela suar frio, gritando, com medo, e os pais o acolhiam com muito carinho. E ele tinha medo de adormecer. Quando criança, ele tinha medo de dormir, ele não queria dormir, porque ele tinha medo, esse medo era tão grande para ter esses sonhos. Na adolescência, especialmente, ele coloca, quando o tio o iniciou no desvio da ação sexual, ele via-se perseguido por seres odiosos e animalescos, ou em bacanais em que, elegido como dominante, era exposto do servilismo, objeto dos promíscuos. Olha, ele se via na qualidade de mulher ali, como estava sendo assim exposto naquele lugar. Então, o que se coloca a explicação de Filomeno, como no próprio a codificação kardeciana, que quando nós dormimos, nós temos o nosso espírito, ele vai aonde nós nos afinamos, e o que está dentro da nossa essência. Nós vamos a vários lugares. Quando diz o orai, vigiai e orai, é que quando nós nos conectamos com o plano espiritual, com os nossos mentores amigos, quando nós temos um trabalho voluntário, quando nós temos o nosso próprio trabalho, quando nós temos o serviço, como nós temos os núcleos espíritas, a gente vai até lá para poder trabalhar. Então, a gente vai até lá para poder auxiliar através desse vínculo que é ligado por um cordão. Eu estou sempre falando com a boca porque eu lembro do cordãozinho, que é ligado esse cordãozinho. Então, gente, os afins que se atraem, não são os opostos. Então, dependendo do que está dentro do nosso interior, se eu gosto de samba, como espírito eu vou sambar. Se eu gosto de ajudar, como espírito eu vou arrumar algum lugar para me ajudar. E aí vai, se eu sou um cientista, como espírito eu vou tentar resolver aquela fórmula que ficou na minha cabeça. E nós vamos por aí. E aqui é o que ele está, essa aí a explicação. Então, no caso do Lício, em desequilíbrio era conduzido pelos frequentadores de costumes ou costumeiros que se encarregavam de levarem aos mesmos lugares que se vincularam. Ou seja, os mesmos lugares que ele frequentou, o mesmo lugar que em outrora ele ia. Então, eles ficavam lá, peraí, os próprios Vingadores levavam ele lá de novo. Por quê? O objetivo deles era que devastar a vida deles. Tanto dele como do tio, né? Então, ele muitas vezes, assim, ele ignorava que ele ia para esses lugares, porque ele não tinha esse conhecimento. Mas quando ele se via, ele estava aqui, e aquilo já atormentava, ele já estava em conflito com ele mesmo. Já estava em conflito com o seu lado emocional, psíquico, com seus relacionamentos. O conflito do sentimento com o tio.
imagine como era a situação dele quando dormia o seu espírito, que o Filomeno explica que ele era vampirizado. No desdobramento, ele era vampirizado. Os espíritos que ali estavam sugavam as suas energias vitais e as suas energias sexuais. Olha que isso, como diz o nosso querido Filomeno, é tão grave que pode levar a doenças patológicas, a situações ainda que assim a ciência, os estudiosos, os médicos direcionados ao tratamento de doenças ligadas ao lado psíquico e mental, têm grandes dificuldades e grande trabalho para poder amparar e ajudar essas criaturas. E aí, Filomeno cita: a reencarnação é a única chave segura para equacionar quase todos os problemas que afligem o ser humano. A orientadora, dito o necessário, ela deixou assim um espaço, né, para que, digamos assim, Dr. Bezerra de Menezes, o próprio pessoal que ali estava pudesse conversar entre si, o Lício pudesse dar uma reflexão para algumas perguntas, e nesse interim, o Dr. Bezerra de Menezes, ele percebeu que Filomeno estava ali sedento, vamos dizer assim, de questionamentos, de várias perguntas. Então, as interrogações, ele veio assim de uma maneira muito discreta e disse assim para Filomeno: cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo. Gente, eu vou ler, porque Bezerra tem que ler, porque as palavras dele, ela vai tocar num ensinamento maravilhoso para nós. Então, vamos lá. Cada espírito é um arquivo vivo de si mesmo. Todas as suas trajetórias, desde as mais recuadas, nele se encontram gravadas, podendo ser penetradas quando as circunstâncias o permitem e por quem esteja habilitado a fazer. Assim como existem centros de computação que reúnem em nossa zona de ação as informações sobre todos em departamentos especiais, em cada ser se encontram os registros das suas ações, do seu processo de evolução. A aparente dificuldade de tê-los é dependente dos recursos de penetração de quem se candidata à operação. Nossa irmã, entretanto, ele fala da orientadora, habilitada pelos diversos anos de adestramento e em face das suas conquistas morais, dispõe de claridade e percepção psíquica para o míster, ou seja, para o trabalho com relativa facilidade. O homem é, desse modo, o espelho que lhe reflete a história, somente visível para quem dispõe de óptica especial e profunda. Indaguei então: e os erros, quando corrigidos, não ficam eliminados nos históricos da vida? Dr. Bezerra continua: eliminados não, aclarou pacientemente, corrigidos. Pois que o erro pode ser considerado como uma ação de resultados perturbadores e não um mal. Conforme a deturpada visão teológica, que lhe dá uma perenidade, sequer a punição eterna consegue eliminar. Tomemos o exemplo do computador, ou seja, a teologia falava que quando você erra, você vai para o inferno, que aquilo vai ficar ali. Não, você corrige, mas você pode praticá-lo novamente numa outra encarnação. Continuamos, tomemos o exemplo do computador. Qualquer dado que seja enviado à memória, ali fica gravado. Mesmo que outras informações adicionais sejam remetidas, anulando-lhe a validade. Corrige-se a anotação sem que se elimine o dado inicial. Olha só. Corrige-se a anotação sem que elimine o dado inicial, que deve permanecer para futuros confrontos e aclaramentos que se façam necessários. Olha que paralelo maravilhoso. Do mesmo modo, no atual estágio da evolução do homem, o perispírito é o computador, muito mais sofisticado do que se imagina, guardando-lhe toda a história evolutiva até que se alterem os mecanismos e processos de captação em faixas mais elevadas da vida. Ali, diz Filomeno, o esclarecimento foi assim significativo para ele.
Então, ele voltou ao Lício, porque era um intervalo curto. A orientadora já estava de prontidão. Aí ele diz o seguinte: Lício sentia-se um pouco reconfortado, como se vislumbrasse débil claridade à distância, apontando-lhe a saída do abismo, ignorando, todavia, os procedimentos a que se devia submeter. Então, é interessante que ele indagou, né? Eu achei, ele colocou o seguinte para a orientadora, ela dando espaço para ele se manifestar. Que trabalho me será feito? Me perdoe. Que trabalho me será feito a fim de que me reajuste e me liberte desta situação confrangedora, ou seja, constrangedora? A entidade sorriu, embora com muito carinho ante a indagação ingênua do nosso querido. Ela disse o seguinte: será um imenso e demorado trabalho, meu filho, a que ambos nos submeteremos, ou seja, nós dois vamos trabalhar junto e toda essa equipe que aqui está. Alerta a orientadora: não esqueça que a solução de um problema exige sempre o tempo que a sua gravidade nos impõe. Não é do dia para outro, vamos combinar, né, gente? Identificar o inimigo e o lugar que se encontra é de grande auxílio para a vitória. Perseverança e sem trégua é que leva ao êxito. Prometemos auxiliar sem tomar-lhe o fardo que você próprio arrumou ao largo do tempo e que deverá desfazer com amor e alegria. Haverá momentos muito difíceis que você ultrapassará caso persevere nas indicações que lhe daremos e nunca, porém, se sentirá desamparado. E por onde começar? Indagou Lício. Interessado, diz querido Filomeno. Reeducação mental, diz a orientadora. Corrigir o conceito de prazer e felicidade. Disciplina para regularizar hábitos viciosos. Exercitar a abstinência. A largo prazo, interromper os vínculos com os maus espíritos que lhe exploram a emoção e lhe roubam energias sexuais valiosas. Exercício da oração, monólogo com Deus, até conseguir um diálogo íntimo e restaurador de forças. Preencher a mente com configurações otimistas e ideias elevadas, caridade com os outros. Medite, diz a orientadora, e convido ao encerramento dos nossos trabalhos e, se achar conveniente, prossigamos com o seu tratamento, ora já iniciado, diz a orientadora. Lício, eu vou até ler aqui para vocês, que eu achei assim muito legal esse término. Lício identificou-se amado pela nobre espírito, ou pelo nobre espírito da orientadora, né? Estranhos sentimentos de amor a que não estava acostumado dominaram e, tocado pela irradiação de carinho que vinha da benfeitora, gaguejou embaraçado e arrematou: desculpe-me a minha ignorância. Muito obrigada. Deus abençoe, meu filho, diz a orientadora. O jovem saiu envolto num halo de suave luminosidade que a simpatia de todos nos lhe endereçávamos e as consultas foram encerradas, assim pelo menos. Por aquele recinto modesto, diz o mesmo, passaram quase 50 pessoas portadoras das ulcerações da alma, que receberam diretrizes e conforto, tratamento, amor, sem distinção, nem exigência alguma. Em viva comprovação do ensino evangélico, pedi e dar-se-vos, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. E assim, meus queridos, foi o término
dessa conversa e o início do tratamento do lício. Por ora, meus queridos e minhas queridas, agradeço a oportunidade e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre fenômeno auto-obsessivo. Um beijo no coração de todos e de todas e que a paz de Jesus esteja em todos os lares, abraçando um a um no seu manto de luz, de amor e de carinho. Até a próxima!